Bom, vamos para mais uma aula de hoje? Hoje a gente vai falar sobre artigo, mas não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, gente. Como é que vocês podem fazer uma coisa dessa? Pode esquecer disso, tá certo? Olha, na nossa última aula a gente viu sobre advérbio e os tipos de advérbios. Nessa aula de hoje a gente vai ver duas classes gramaticais, artigo e preposição, tá certo? São bem simples da gente aprender qual é o conceito e aplicação de cada uma delas. Bom, o artigo, gente, o artigo ele qualifica ou determina o substantivo. Olha o substantivo de novo aí. Não viu a aula de substantivo? Não acredito. Vai lá no nosso canal, procura a aula de substantivo, assiste, tá certo? E aí, depois de você assistir a nossa aula, saber como identificar o substantivo, aí você volta para a nossa aula aqui para você assistir sobre como determinar ou qualificar o nosso substantivo por meio do artigo. Nós temos dois tipos de artigo. O artigo definido e o artigo indefinido. Bem facinho. Olha aí no slide, nós estamos vendo que o artigo definido nós temos o, a, os e as. Por que é, professora Lene, que é artigo definido? Porque eu estou definindo o meu substantivo ou o meu sujeito. Por exemplo, aí, ó, a Daniele trabalha no centro. A Daniele trabalha no centro. Eu estou determinando que é um substantivo feminino, a Daniele, e é apenas um substantivo. Por isso que se chama artigo definido, eu estou definindo. Aí lá na frente a gente tem no centro. Mais uma vez, nós temos aí artigo definido, tá certo? E o artigo indefinido? Uma, uns, umas. Vamos ver a aplicação desse artigo indefinido. Por que indefinido? Porque não dá para determinar, não dá para especificar. Vamos ver isso? Olha aí, uma vida boa é a vida do turista. Uma vida boa. Que vida? Qualquer vida. Eu não estou determinando, entenderam? Então, por isso que é indefinido, eu não estou definindo. E aí ele diz, uma vida boa é a vida, aí nós já temos o uso do artigo definido, que é a vida especificamente de quem? Do turista, entenderam? Artigo definido e artigo indefinido. Ele tanto pode vir no singular, quanto ele pode vir no plural, tá ok? Facinho essa, né? A nossa próxima é a preposição. Bom, a preposição, ela prepara uma estrutura que completa ou acessora uma determinada passagem do texto. E aí nós temos alguns exemplos de preposições aí no slide, tá? A gente tem a, ante, pós, até, com, entre, desde, sob, sobre, atrás. São alguns exemplos de preposição utilizado, né, para complementar, para completar, para determinar alguma passagem do texto. Bom, vocês não vendo em destaque aí, temos duas preposições, a preposição até e a preposição com. A preposição até é uma preposição que pode estar ao lado da preposição a. E a preposição com, na linguagem coloquial, que é a nossa linguagem do dia a dia, essa sem muita formalidade, ela é usada como um valor de contra, tá? Então ela tem esse valor dependendo de como o contexto está pedindo, ok? Então vamos para frente. Agora a gente vai ver aí, ó, que ela pode iniciar no complemento nominal. Aí nós temos exemplo. Temos saudades de você. Então, de você é um complemento nominal. E aí a gente vai ver depois a nossa aulinha sobre complemento nominal para a gente entender o que é, para poder ver essa aplicação da preposição no complemento nominal. Nós temos a preposição no objeto indireto. Nós todos falamos com o chefe. Então, nós temos aí a aplicação da preposição complementando o nosso objeto indireto. Para vocês terem uma ideia, complemento nominal nós estamos falando sobre nome, sobre substantivo, tá? Objeto indireto é quando nós temos o complemento do nosso verbo, né, onde ele vai pedir um complemento e por que ele se chama objeto indireto? Porque ele não se liga diretamente ao verbo, ele precisa dessa preposição para se ligar ao verbo. Nesse caso aí, o nosso verbo é falamos. Então, se eu apenas disser, nós todos falamos o chefe, não tem sentido.
Então, eu preciso da preposição para ligar o meu objeto indireto, o chefe, ao meu verbo falar. Por isso que ela está aí para complementar, para ajudar nesse entendimento da oração. O adjunto adverbial. Jogo futebol no domingo. Então, no domingo. Então, o jogo lá no início, a gente tem lá o adjunto adverbial, o jogo, certo? Então, para que ele possa entender, eu jogo futebol. Tá, joga futebol. Só até aí tá beleza, mas eu preciso de um complemento. Eu quero dar um complemento para esse jogar. Que dia eu jogo? Então, eu jogo no domingo, certo? Entendido? Mas aí depois vocês vão olhar a nossa aulinha sobre complemento, nominal, sobre objeto indireto, sobre adjunto adverbial, que vai ficar melhor, tá? E agora a gente tem um exercíciozinho para vocês fazerem. Eu vou dar 5 segundinhos, um pouquinho a mais. 6 segundinhos para vocês resolverem, porque ela é um pouquinho mais difícil. Vocês têm aí várias orações e aí você vai me dizer, nesse caso aí, se eu vou ter aí um objeto indireto, um complemento nominal, uma adjunta adverbial, tá certo? Deu para entender um pouquinho nessas 3 que nós vimos agora no slide anterior, dá para vocês identificarem, tá ok? Então, 6 segundinhos para vocês conseguirem resolver. E aí, vamos ver se vocês acertaram? Então, nós vemos aí que nós temos 1, 2, 3, 4 orações com complemento nominais. E nós temos uma de objeto indireto e 2 de adjunto adverbial. Então, nós temos aí na primeira oração, complemento nominal. Então, nós temos a oração, por de notar a grande necessidade de verbas. Então, de verbas está fazendo referência ao meu substantivo, que está anterior a ele, né? Qual era a necessidade que eu acabei notando ali? Que eu precisava de verbas. Então, de verbas, a preposição de está auxiliando nesse complemento ao meu substantivo, certo? Então, na segunda oração, nós temos aí a frase, ó, nós nunca nos referimos à omissão do chefe. Então, observamos que o verbo referir precisa de um complemento. Ele precisa de algo para completar o seu sentido. Então, ele precisa de um objeto indireto. E aí, para juntar esse objeto direto ao meu verbo, eu tenho o uso da preposição. Tanto da preposição a como da preposição do, certo? Então, na terceira oração, nós temos a captura dos apenados, foi muito importante. Gente, apenados, ele está se referindo a presos, tá? Para ficar bem simples de vocês entenderem. Então, mais uma vez aí, nós temos a questão do complemento nominal. Ele está fazendo referência ao nosso substantivo que vem anterior a ele. Nossa quarta oração tem lá, compramos ontem o livro de biologia. Compramos o livro de biologia. Então, aí nós temos mais uma vez, ó, de biologia, preposição de. O livro era de quê? De biologia. Então, ontem nós compramos esse livro. Então, complemento nominal. Próxima oração, nós temos aí, só encontramos o apartamento à tardinha. Então, aí nós temos um adjunto adverbial, tá bom? Então, gente, ficou fácil, né? Vocês façam a correção da atividade, se vocês acertaram, tá bom? E eu espero que tenha ajudado um pouquinho vocês, mas a gente ainda vai postar aqui para vocês as nossas aulas sobre complemento nominal, sobre objeto indireto e indireto, sobre adjunto adverbial, para melhorar um pouquinho mais para vocês esse entendimento, essa aplicação da preposição na nossa oração. Como identificar ela, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, ó, não esquece, curte, comenta, compartilha e se inscreve, tá bom? Até a próxima!